Olá pessoal, esse é o podcast Um Novo Olhar, um espaço de conversa e de escuta. Toda semana nós juntamos diferentes pessoas para a gente aprender junto e desenvolver um novo olhar sobre diferentes temas. Eu, Gustavo Tanaka e minha amiga Lígia Zottini somos os anfitriões dessas conversas. Além de aprender sobre os diferentes temas de cada episódio, queremos experimentar uma forma diferente de se conversar, sem interrupção, sem atropelamento, onde todos têm o seu espaço e onde a escuta é tão importante quanto a fala. Vamos juntos? E pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam mais uma vez muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso episódio número 9 do podcast Um Novo Olhar. Eu estou aqui, Gustavo Tanaka, com minha amiga Lígia Zottini. E a gente está recebendo agora 3 amigos super especiais para uma conversa que eu tenho certeza que vai ser muito inspiradora. A gente vai falar sobre arte. E eu quero começar aqui abrindo espaço para a gente fazer o nosso check-in, cada um chegar e dizer como está se sentindo. E quem já quiser pode se apresentar contando um pouquinho da sua relação com a arte, logo de cara, assim. E aí a gente deixa a conversa rodar a partir disso. Olá, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Meu nome é Guto, ou Augusto, mas me chamam de Guto. Prazer a todos, sejam bem-vindos. Eu sou artista, trabalho com mandalas cortadas a laser, sou o criador do Estúdio Gaia e eu estou muito feliz de estar aqui podendo falar de arte com vocês. Eu vou falar um pouquinho da minha relação com a arte. Eu sou arquiteto como formação e então a arquitetura é uma das artes, né? Mas eu nunca tive a oportunidade de fazer arte na arquitetura, né? Sempre fui mais pro lado mais comercial da coisa e infelizmente acabei deixando um pouco de lado. Tenho trabalhado um pouco para retomar, vou retomar isso em breve. Mas há 3 anos atrás eu larguei a arquitetura e criei o Estúdio Gaia e a minha arte é feita com tecnologia, o que já foi motivo de discussão há um tempo atrás, quando eu abri o estúdio com algumas pessoas, mas isso parece que com o tempo está começando a ser um pouco mais aceito, a trabalhar com a arte e tecnologia. E eu sou de São Paulo, tenho 40 anos e me mudei para Praia do Rosa, aqui em Santa Catarina, para ficar um pouco mais imerso na natureza e viver esse processo criativo que eu acho bem interessante e muito intenso, né? Quem trabalha com arte sabe quanto intenso é isso. E eu tô me sentindo muito bem hoje, tá um dia lindo aqui, tá um dia quente e trabalhei bastante essa semana, muitos pedidos, ainda bem, mas tudo sob controle e eu tive um tempo aqui para me juntar a vocês e participar, muito feliz, obrigado pela oportunidade. Olá, queridos. Eu sou a Mira. Eu tenho 35 anos em breve, leonina. Estou brilhando hoje nesse sol de leão, muito feliz de estar aqui com vocês. Eu tenho a arte pulsando em mim, acho que desde que meu coração começou a bater, de uma forma que hoje em dia eu tenho isso consciente, mas acho que desde sempre foi algo que fluiu e eu não identificava como arte, ou nossa, eu sou artista, né? Mas sempre foi uma expressão, a maneira de me expressar, né? Tanto nos momentos de dificuldade como de extrema alegria, mas eu acredito que a arte para mim é um transbordar do que não deve ficar só aqui dentro, né? Então a arte para mim é um transbordar, é isso, ela sai, mesmo que às vezes eu tente contê-la, ela vai encontrar alguma forma de sair para o mundo. Acho que é isso, meu check-in, eu estou muito feliz, meu coração está palpitando, porque a arte também é um tema assim que me empolga muito, estou muito feliz pelo convite, Gu, muito, muito honrada, e uma honra poder compartilhar com vocês e ouvir o que vocês têm para compartilhar comigo. Gratidão. Bom, meu nome é Felipe,
É, eu descobri recentemente que eu sou músico e hoje eu tenho utilizado a música junto com a minha companheira, uma pessoa com quem eu divido a vida. Eu tenho me dividido através da música. Encontrei na música uma forma de expressar o amor que eu sinto, de expressar outros sentimentos que também acontecem aqui dentro. E é isso, eu venho me descobrindo através da música e me divertindo através da música. E a música é a minha maior relação com o tema que a gente vai conversar aqui hoje, com a arte. É isso, eu também estou muito feliz de estar aqui podendo falar sobre arte com vocês todos. Prazer. Valeu, Gu, pelo convite. Muito obrigado. Bom, eu sou Lígia Zottini. A minha arte ela é expressa pelo meu falar, né? Acho que desde muito menina eu falo, eu acho que eu falo desde os 10 meses. E sempre que eu me vejo no meu melhor, tem a ver com essa tradução de visões de mundo, mas a fala é muito potente em mim. Ela já foi de muitas formas, desde falar para depois de mim ninguém falar, até a fase que eu estou agora, que é o falar com o objetivo de compartilhar uma troca, né, um espaço de troca. Eu aprendi que arte é aquilo que você faz com tanta potência do seu ser que outras pessoas chamam outras pessoas para ver você fazendo. Então, é um pouco disso. Eu chego aqui com essa felicidade de poder lidar com esse tema hoje. Muito bom. Eu estou muito feliz de poder falar sobre esse assunto também. Tenho vivido um processo de me assumir como artista. E confesso que não tem sido fácil. Eu tenho uma voz aqui na cabeça que fala que eu sou administrador de empresa, porque é isso que eu estudei na faculdade, né? Então, como assim eu sou artista? Artista é o cara que estudou música, é o cara que desenha, pinta quadros e tal, e eu não, eu sou só um administrador, né? Mas eu me expresso a minha arte, eu acho, a partir das palavras também, talvez mais a palavra escrita, que é como eu tenho mais naturalidade para me expressar. E então escrevendo, né, textos, livros e tal, e as palavras me levaram a outra expressão artística que é a música também. Então comecei a perceber que muitas vezes eu não conseguia expressar aquilo que eu estava sentindo só com um texto que parecia um pouco quadrado. Eu precisava de colocar um pouco mais de poesia naqueles textos e aí acabava musicando esses textos, essas palavras e virou música. E desde então tenho tentado abrir cada vez mais espaço para esse artista dentro de mim se expressar, né? Eu lembrei que quando eu era pequeno, assim, eu não lembro exatamente quando, assim, mas eu ouvi algumas vezes que alguns primos meus me diziam, alguns tios me diziam que eu era o artista da família, né? Vim de uma família oriental, né? Então descendentes de japoneses que não tem muito essa expressão permitida, liberada na educação, assim, né? Então eu era a pessoa que eles me diferenciava um pouco na forma de agir no mundo, então eles falavam isso e eu sempre negava, sempre dizia que não, nada a ver e tal, né? E eu sempre tive vergonha, eu acho, de assumir isso. E então veio num processo de começar a dar vazão e me assumir, né? Eu entendi recentemente que todo mundo é artista, na verdade, que não são só algumas pessoas que têm o privilégio exclusivo de serem artistas, que todo mundo é. A gente só precisa dar permissão para esse artista que tem dentro da gente se expressar. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer é: quando é que vocês conseguiram se assumir artistas ou quando vocês se identificaram e falaram, é isso, eu sou um artista, eu vou trabalhar com arte, vou viver da minha arte? Como foi isso para vocês? Gu, essa é uma boa pergunta. Eu ainda não me assumi como artista, assim, de fato. Eu ainda tenho essa mesma dificuldade que você tem.
E eu acho que é um processo, na verdade, por conta de toda a bagagem que a gente traz, como você mesmo disse, de não se considerar capaz de fazer arte ou algo nesse sentido. Mas a questão que eu vejo é como as pessoas me veem como artista, mas eu ainda estou nesse processo, porque parece que esse processo não tem fim, eu acho. Essa é de uma fonte que a gente vai beber por muito tempo, não tem fim essa fonte criativa, né, da arte em si. E no meu processo, pelo menos, me levou à arte e me ver como começar a me enxergar como artista, porque eu não via a arquitetura, eu não conseguia executar a arquitetura dessa forma. E no meu processo de desenvolvimento de autoconhecimento, de uma busca interior, eu comecei a estudar e a escrever muito, e me vi obrigado a arrumar uma forma de escape de tanta informação que eu tinha, de tanto estudo. E continuei botando isso para fora, e as pessoas não me enxergavam como artista, e eu não via aquilo como arte também. Eu estava simplesmente colocando algo para fora, né? Só despejando muita coisa que vinha. E até que eu encontrei na minha arte hoje uma forma, acho que de eu conseguir expressar melhor tudo aquilo que eu enxergava como arte. E eu acho que as pessoas passaram assim talvez num processo mais claro, enxergar aquilo como arte. Mas eu ainda eu enxergo como arte, mas eu não me enxergo o artista, porque não sei, o meu processo, pelo menos, ele parece que eu trago tanta informação tem tanta gente comigo aqui fazendo as coisas que eu estou fazendo, que eu não consigo enxergar aquilo como muito só meu, sabe? Parece que é de todo mundo. E aí você fala, tipo, você é o artista. Eu falo, tipo, tá, se eu sou artista, você também é. Todo mundo é. Então, é meio falar, o artista, tá, talvez eu seja um artista, mas acho que todo mundo também é, e todo mundo é capaz de fazer isso. Talvez você não tenha encontrado alguma inspiração ou passado por algum processo que possa te levar a despertar esse poder criativo, né, que é a arte dentro de você. Mas é isso, eu ainda não me vejo, mas eu tô nesse processo de me enxergar como artista. Me veio aqui na memória um dia que eu estava pintando, apesar de eu sempre ter me reconhecido como artista, eu acho que eu tenho uma questão ao contrário. Eu não consigo, às vezes eu já tentei me tirar desse papel e eu não consegui. E aí me veio aqui na memória um dia que eu estava pintando um pássaro e, e me veio assim, mas Mira, você não vai conseguir fazer um negócio tão realista desse jeito. Era uma coisa que, assim, alguma coisa em mim dizia que era para eu pintar aquilo, mas o meu ego estava dizendo que eu era incapaz de fazer aquilo, que eu não era uma artista tão boa assim para pintar um pássaro com aqueles detalhes e com a beleza que eu via dentro de mim. E aí eu peguei o pincel e comecei a fazer, e eu sentia que eu estava muito travada, e aí me veio uma mensagem muito clara, muito bonita, que foi assim: você criou esse pássaro, ele não existia. Você é esse pássaro. Porque você é a criação passa por você. Você sabe cada tom de cor que tem na pena desse pássaro. Porque do mesmo jeito que você foi criado, esse pássaro foi criado. E do mesmo jeito que você sente a sua pele, você sente a pena desse pássaro. Então, simplesmente pare de se questionar se você sabe como fazer e deixa eu te mostrar como eu fiz. E aí, passou por mim assim, e eu senti que às vezes em que eu me questiono se eu sou capaz ou não de fazer a arte que eu sinto vontade de fazer, é como se eu estivesse questionando o divino, de que ele é capaz de criar tudo que ele já criou. Então isso me deu muita tranquilidade de quando eu sinto vontade de pintar alguma coisa e o ego fica falando que vai ficar ruim, que os outros vão julgar, que isso ou que aquilo, sempre me vem essa voz dizendo: quem é você para dizer que você não sabe criar algo que você já criou, né? Você já é aquilo. Então pare de ter essa arrogância de achar que você não vai conseguir, porque não é você, é isso que você falou, né, Guto? Não somos nós somos um canal.
E aí a gente se assumir como artista é a gente dar espaço para que o artista maior haja através da gente. Eu acho que esse é o grande passo para que todos possam colocar a sua arte à disposição do mundo. É entender que não vem da gente, vem de um outro lugar muito mais sábio, né? Muito maior. É só a gente abrir espaço e assumir que é lindo ser artista, porque a gente é um pedaço do maior artista de todos, né? Que é o divino, seja ele o nome que cada um dá para ele. Eu acho que eu descobri que eu sou artista agora, depois da definição. Né? Depois do que a Mira falou, eu descobri que eu sou artista também. Eu me identifico muito com essa fala, porque eu comecei a sentir exatamente isso, né? As músicas que eu recebo, eu literalmente recebo, né? Elas passam por mim. E eu acho que o artista é isso, né? É o canal que traz essa arte, né? E hoje eu reconheço que passa algo aqui por mim, né? E eu me vejo hoje como esse canal, eu me vejo hoje como artista, né? O criador da arte. Eu achei lindo o que a Mira falou. E eu demorei para começar a ter esse entendimento, né? Porque eu demorei para sentir isso. Eu tinha muita vergonha também. Eu sempre, desde criança, eu sempre desenhei, eu desenhava muito bem. Eu sempre escrevi bastante, mas isso nunca teve muito significado para mim. Eu achava que era uma atividade comum, não, até porque não me causava muitas emoções, né? Eram atividades que não mexiam muito comigo, diferente da música, né? Que eu não sei, a minha relação com a música é totalmente diferente de todas as outras formas de expressão que eu já experienciei. Acho que é isso. Acho que é isso, mas hoje eu me entendo. A música me fez entender que eu de fato sou um artista. Bom, eu acho que, como eu disse no check-in, se a minha arte é traduzida pela fala, ela aconteceu muito cedo, mas eu acho que tem outras artes que você vai descobrindo, né? Eu acredito muito nessa definição que vocês trouxeram, que é o através da gente, e não egoicamente assumindo, né? O artista que está bastante polarizado, talvez, em se auto-intitular dono da obra, ele tem esse lado egóico mais talvez exacerbado. Quando você entende que as coisas mais geniais, as coisas mais criativas, os trabalhos mais sutis, a gente é através da gente, não somos autores disso. Eu acho que foi então mais ou menos uns 3 anos atrás, quando a minha jornada mesmo de acordar começa a se colocar de forma mais potente. Eu sempre usei a fala como trabalho, como meio de trabalho, professora, enfim, profissional, executiva, era a pessoa que falava em 3 idiomas, mas eu acho que entender a fala como medicina de cura é parecido com esse momento que eu entendi que é através de mim. Então, eu também tenho essa dificuldade que vocês colocaram de assinar as coisas, né? As frases mais potentes para mim, hoje no meu trabalho, enfim, nas palestras, naquilo que eu professo, é aquela frase que veio assim, tá tudo pronto, e aí vem aquela frase que você tem que colocar no meio da apresentação, no meio da fala, e essa é exatamente a fala que vai fazer você ser lembrada, entendeu? Ou seja, aquele trabalho ser lembrado, é como se fosse chaves importantes. E aí eu não tenho nem... Essa frase é sua? Não, essa frase veio através de mim, entendeu? Então, aconteceu muito no meu processo de arte e criação, saber que sim, faz parte de eu ter tido repertório de vida, poder fazer o que eu faço hoje, mas as sacadas mais geniais e mais legais e mais impactantes que eu faço hoje, elas são claramente uma inspiração que vem através dessa conexão. E quanto mais eu converso com os artistas, mais eu consigo entender que tem algo parecido, que é um padrão que se repete. E é bacana vocês terem colocado isso antes.
Eu me questiono muito, assim, sobre qual que é o papel do ser humano na Terra, né? É o que eu mais dedico tempo a refletir. O que a gente está fazendo aqui e quais são as possibilidades que a gente tem, né? Será que o ser humano ele veio aqui só para bater cartão e pagar boleto? E morrer frustrado que não conseguiu realizar aquilo que ele tinha vontade de realizar? Ou será que ele veio aqui para algo diferente, né? E eu acredito de verdade, assim, que o ser humano veio para deixar o planeta melhor. E seja o que isso quer dizer para qualquer um, né? Então, pode ser deixar o planeta mais bonito a partir da arte, pode ser cuidar da terra para que a gente consiga plantar jardins e hortas bonitos, cuidar das pessoas para que as pessoas bem cuidadas possam fazer coisas legais também, criar músicas, escrever livros, coisas que vão deixar o planeta melhor, né? Acho que isso é evolução, é fazer a gente vir aqui para ajudar a evoluir o planeta. E aí eu acho muito interessante, porque eu gosto muito de observar o ser humano, e cada vez que eu conheço alguém, eu fico olhando e tentando entender o que está acontecendo dentro daquele ser humano ali, sabe? Tipo, ele tá lá, assim, olhando pro lado e meio perdido, e às vezes com raiva, e sentindo um monte de coisa dentro do que está acontecendo com aquela pessoa, assim, o que ele está pensando, o que ele está sentindo, o que está rolando ali internamente, né? E aí, o grande desafio, eu acho que é esse, do ser humano, é lidar com a sua própria complexidade de emoções, de sentimentos, sensações, inspirações, sonhos, lembranças, vontades e tal. E tá tudo aqui rolando, né, nesse campo mental, físico, emocional, espiritual, se conectando com algo que é espiritual, que ele nem sabe o que é, porque nunca ninguém consegue traduzir da forma como ele entende. E gera uma confusão daquilo, e olhando para fora, se comparando com outras pessoas, vê que é diferente da forma como ele consegue reconhecer, e o desafio de se colocar no mundo e de se expressar a partir de tudo isso que está acontecendo, né? Muita informação, então. E aí o que eu estava pensando aqui é que talvez a arte seja o refinamento dessa expressão, sabe? De tudo que está acontecendo comigo aqui, tudo que eu estou sentindo, tudo que eu estou pensando, todas as ideias, toda essa conexão, toda essa confusão interna, como é que eu consigo colocar isso para que outras pessoas consigam entender o que significa ser eu, sabe? Tive dois momentos de expressão assim que eu acho mais fortes, né? O primeiro foi quando eu peguei toda a dor que eu tinha e comecei a colocar em palavras. Então a minha escrita era muito carregada de emoções, era uma coisa até um pouco mais visceral, assim, né? Eu precisava tirar de dentro de mim aquilo. Era como se era uma necessidade de colocar aquela dor que eu sentia, aquelas coisas que eu não sabia como lidar para fora de mim. Então essa foi a primeira parte. E aí o segundo momento, eu acho, foi quando eu comecei a gostar tanto de quem eu sou e da forma como eu enxergo o mundo, que eu quero contar para as pessoas o que significa ser eu, sabe? Eu sinto que, cara, é muito legal ser eu. Eu gosto de ser eu, assim. E queria que as pessoas conseguissem entender o que significa isso, né? E aí a minha expressão acaba sendo, como é que eu falo isso? Como é que eu mostro para as pessoas? Porque eu sinto que se as pessoas conseguirem entender o que significa ser eu por mim, elas vão conseguir compreender elas melhor mesmo, né? Então, eu acho que tem toda essa confusão, assim, essa loucura, assim. Então eu quero saber um pouquinho assim, de o que vocês tentam expressar quando vocês fazem o que vocês fazem? Que acontece dentro de vocês? Por que vocês fazem dessa forma? Por que vocês escolheram esse tipo de expressão para poder colocar a marca de vocês, inspirar pessoas, ou seja lá o motivo pelo qual vocês querem fazer aquilo que vocês fazem? É, no meu caso, eu acho que eu nem escolhi. Eu tenho a sensação de que eu fui escolhido. Porque foi algo assim que simplesmente aconteceu. E quando eu me dei conta, já estava rolando tudo, eu já estava fazendo música, estava tocando. Foi algo que aconteceu assim, bem intuitivamente. E quando eu me dei conta, né, dessa ligação, dessa relação com a música, com essa forma de arte, a minha ideia sempre foi falar sobre coisas que aconteciam comigo e que eu enxergava
na vida. Então, não existe uma regra, não tem uma linha, né? Eu estudei pouco música, comecei a estudar agora, porque eu percebi que estudando eu consigo ampliar um pouco, né, o repertório, enfim, eu consigo ter mais ferramentas para compor, principalmente. Mas eu não estudava, não tinha uma linha, não tinha técnica, então era algo que simplesmente chegava, eu não sei nem, eu não sabia nem explicar assim como acontecia, mas eu saía falando de tudo que muito tempo eu guardei. Eu acho que o fato de ter demorado muito tempo para começar a me expressar, de certa forma favoreceu a compor, porque vinham várias ideias, assim, tinha muita coisa guardada aqui dentro. Então começou a sair tudo de uma vez, e foi tudo em forma de música, né? A música deu vazão para os sentimentos que eu guardava aqui dentro, para as ideias, pensamentos. E bom, a minha intenção com a música é sempre essa, falar de coisas que acontecem aqui, de sentimentos que eu acesso, entendimentos que eu tenho sobre esses sentimentos e sobre coisas que eu vejo, sobre histórias que eu ouço pessoas contando. Eu sempre conto de uma música que eu fiz. Eu estava sentado num parque, dedilhando o violão, e aí eu vi um casal, eles estavam conversando, eles estavam próximos, né, mas não dava para eu ouvir o que eles estavam falando. Mas olhando para eles, eu meio que fiz a leitura do que estava rolando entre eles, assim, e comecei a compor uma música como se fosse, tipo, o que eu tava vendo ali, a história deles. Eu até queria, não sei, eu não tive a oportunidade de falar com eles, eles nem sabem que eles têm uma música que surgiu deles. Se um dia, de repente, eu conseguisse encontrar para contar, ia ser legal. Mas é assim, essa é a minha intenção com a minha arte, né? E recentemente também, isso é bem recente mesmo, coisa de, sei lá, 2 anos, eu comecei a falar sobre esse processo de despertar que eu vivi. Eu achei que foi algo bastante positivo para mim, e por ser muito positivo para mim, eu quis, né, expandir isso e levar para outras pessoas. Então, tenho falado bastante de espiritualidade nas músicas, né? Além das histórias, além dos meus sentimentos, eu falo bastante de espiritualidade, do que eu enxergo sobre a espiritualidade. Eu vou tocar um trechinho dessa música que eu fiz. Bom, eu tava olhando, né, como eu falei, eu tava olhando para eles. A menina tava sentada num banco, o cara tava deitado no colo dela, e aí eu comecei a tocar e saiu isso aqui. Já vi que o tempo para quando a gente fica, já vi que do seu lado fica tudo bem. Ouvir a sua voz acalma minha alma e eu fico zen. Sinto como se tivesse em outro plano, o amor nos dá acesso a outra dimensão. Já não há mais dois corpos, somos um só coração. E aí foi. E foi legal que, assim, isso surgiu, assim, é como se isso tivesse pronto. E no momento que eu olhei para eles, eu só tivesse acessado essa mensagem. E aí eu gravei no celular, tava com o celular, né? Eu gravei no celular esse trechinho. E depois, para continuar a música, eu fechava os olhos, ficava lembrando da imagem que eu via deles. E aí continuava escrevendo. Então, e aí surgiu a música toda depois, mas foi assim. E assim são os processos de composição, algo totalmente aleatório, simplesmente chega, e aí eu capto a mensagem e transformo em música. O meu processo, acho que de inspirar as pessoas, eu acho que foi muito um processo meu, assim, de inspirar, me inspirar, na verdade, porque o meu processo de inspiração
E, na verdade, eu entendi que as pessoas se espelham na maneira como você acaba tomando iniciativas ou caminhos na sua vida, né? E quando eu tomei esse caminho da arte, eu entendi que muita gente começa a te olhar e enxergar aquele como um caminho, como uma forma também de transformar a sua vida, de caminhar naquela direção. E eu percebi que essa é uma das maiores inspirações assim que eu possa fazer, não necessariamente com uma peça em si, mas muita gente enxerga isso, né? Pô, ele transformou a vida dele e por que eu não posso transformar a minha também, né? Por que eu não posso viver de arte? Porque tem muita gente que tem vontade de viver de arte também, né? E o meu processo foi um pouco parecido com o Gu, assim, como ele comentou, de ter muita coisa guardada dentro e começar a querer escrever e botar para fora as coisas. E eu sempre tive muita sensibilidade, sempre muita empatia, então eu me envolvia energeticamente com tudo que estava ao meu redor sempre. Em algum momento da minha vida eu tive que aprender a lidar com isso, né? E a maior maneira que eu aprendi foi começar a estudar sobre isso. Como o Felipe falou também, que ele teve que começar a estudar música para abrir a porta, se abre quando você começa a estudar, né, a sua arte mais a fundo, assim, né? Estudar os mestres antigos, todo esse tipo de coisa influencia muito, assim. E aí eu entrei nesse processo e comecei a escrever muito, e depois eu acabei transformando isso num livro, e as pessoas começaram a enxergar as coisas que eu escrevia como algo inspirador a elas. Porque eu pegava todos os meus processos, de como eu tinha que enxergar tudo aquilo que estava acontecendo comigo, toda aquela empatia, aquela sensibilidade. Eu comecei a buscar em autoconhecimento, em mestres antigos, em escolas de mistério, e hermetismo, astrologia. Você vai buscando qualquer fonte de informação que você pode, né, para tentar entender o que está acontecendo. E eu percebi que quando eu escrevia, as pessoas se identificavam com aquilo também, né? Elas viam aquilo como algo importante e encontravam respostas dentro para questões delas também. E aí, então, para mim, acho que essa foi uma das maiores inspirações, assim, que começaram lá atrás e que me influenciaram muito a continuar fazendo. Foi ver que as pessoas enxergavam uma forma até de autocura para elas mesmas através daquilo. E aí hoje eu faço peças com todo esse conhecimento, toda essa bagagem de estudos, transformei em significados de peças. Mas eu acho que o que mais me inspira é isso, ver as pessoas olhando aquilo, se conectando e sentindo a energia que tem naquilo e se sentindo capazes de ou transformar alguma coisa na sua vida, ou que realmente sentir que uma semente foi plantada ali, capaz de transformar o que deve ser transformado dentro delas, o que elas entendam que deva ser transformado dentro delas, em encontrar esperança ou às vezes até essa pessoa está num momento ruim, em dias melhores, né? O que for, eu acho que o que mais me inspira a fazer arte é isso, assim, é ver as pessoas capazes de fazer o mesmo. Bom, para mim a palavra que vem é oração e contemplação. Eu sinto que, independente da arte que eu estou sentindo e canalizando, é a ferramenta mais potente para mim de presença. Então, talvez ela surja inicialmente como uma ferramenta pessoal, né, que me traz para o presente, porque eu sempre tive uma mente muito rápida, muito elétrica, com muitas informações, muito distraída, e sempre que eu começo alguma arte, parece que tudo some e eu consigo ficar só ali, né? E aí isso parece que abre os meus olhos, todos eles, não só esses dois, mas é como se a beleza das coisas ficasse mais evidente para mim. Então, quando eu consigo manter a minha conexão sempre com a minha arte, e isso eu entendo muito como, hoje em dia, depois do autoconhecimento, eu entendo que é a minha conexão espiritual, eu olho para as coisas e parece que eu vejo beleza em tudo. Seja quando eu estou fotografando, que eu vejo beleza na luz, na sombra, nas pessoas, ou seja quando eu quero pintar porque eu vi a beleza de uma flor ou de uma abelha, não sei.
Mas eu sinto que quando eu permito que a arte flua através de mim, é uma maneira de eu inspirar as pessoas a ver o mundo da forma que eu vejo. E é muito bonito ver o mundo bonito. É muito prazeroso ver a beleza das coisas, assim, né? Muito é, é o é o que traz o sentimento de gratidão, né? Então acaba sendo aquele círculo que se movimenta o tempo todo, que vai fazer você vê uma coisa linda e aí você sente gratidão por essa luz que eu tô vendo bater na folha. E aí essa gratidão que eu tô sentindo vai fazer eu ver a beleza de outra coisa. E essa beleza vai fazer eu sentir grata, que vai fazer eu ver a beleza de outra coisa. Então, por exemplo, na minha fotografia, quando eu fotografo pessoas, eu gosto muito de levar as pessoas para o meio da mata, no meio da natureza. E quando eu me conecto com elas, muitas vezes as pessoas não amam o seu corpo físico, né? A gente carrega muitas coisas da sociedade, tem muitas travas. E aí eu fico olhando para aquilo e falo, meu Deus, mas é tão lindo, é tão divino. Olha a perfeição de você existir nesse mundo, né? Da luz, da sombra, seja você de 2 metros de altura, 1,5 metro, mas assim, eu consigo ver, é como se eu visse, é como se eu olhasse para as coisas com os olhos do Criador, e a minha vontade é que as pessoas também se vejam e sintam isso. Então, eu acho que quando eu expresso a minha arte, a minha intenção é de que as pessoas se inspirem a criar, óbvio, porque é lindo quando alguém chega e fala, nossa, vi uma coisa sua e fiquei com vontade de pintar ou de fazer uma música, não é incrível? Teve um dia que eu peguei o violão e toquei o Novo Olhar, porque eu lembrei de vocês dois tocando, e aí eu sei que a minha voz nem é tão boa para cantar, mas naquele momento, naquele dia, o que Deus estava pedindo para mim era para eu cantar aquela música. E eu cantei toda desafinada e um monte de gente veio falar comigo e várias outras pessoas tiveram coragem de cantar alguma música que estava sentindo, de cantar, e algumas até mandaram para mim no particular, porque é isso, né? A gente meio que autoriza as pessoas, parece que a gente sente essa necessidade de, né? Putz, ela tá lá cantando, ela nem é tão afinada assim, mas me tocou, então isso significa que eu também posso cantar, mesmo não sendo tão afinada. Então é muito bonita essa troca que a gente tem com as pessoas, né? De que quando a gente tem coragem de ser quem a gente é na arte, a gente passa essa coragem para o outro, para que ele também seja quem ele é e ele continue esse fluxo de encorajamento de sermos quem somos, né? Então, acho que a inspiração principal, assim, da minha arte a minha vontade principal é que todo mundo veja a beleza que existe nas coisas. Eu aprendi muito com a Mira, inclusive, a enxergar a beleza, né? Participei de uma imersão que ela fez de fotografia e foi verdadeiramente uma forma de abrir o meu olhar, assim, para conseguir perceber o que eu não percebia, né? Então, desde então, eu venho gostando muito de fotografar a natureza, né? De perceber as flores e, cara, como é que tá? Como é que eu não percebia? Estava aqui. Ou como é que eu não apreciava, sabe? Eu percebo muito que a arte tem essa habilidade assim de me ajudar a apreciar melhor a vida, de perceber coisas que eu não percebia, coisas que passavam despercebidas, refinar um pouco essa percepção, né? Eu confesso que assim nunca fui muito conectado com arte no sentido de apreciar, né? Tipo ir em museu, ver escultura, ver quadro, nunca consegui compreender assim, nunca consegui compreender artes assim de, sabe, que a gente paga milhões de dólares em quadros e fala, meu, como assim? Uma criança faz isso aqui que o cara fez aqui, como assim? E aí a pessoa fala, esse quadro aqui expressa a agressividade da pessoa. Não, nada a ver, ela só jogou um monte de tinta ali, sabe? Então eu tinha um olhar meio bruto, assim, que eu não conseguia perceber, né? E um tempo atrás eu falei, por que eu não consigo gostar dessas coisas? Por que eu não consigo apreciar, né? E fui tentando olhar, assim, eu acho que tem uma, uma forma da gente se desenvolver que é começar a prestar um pouco mais de atenção nas coisas e não só olhar a partir do nosso julgamento inicial, né? De conseguir
se aprofundar um pouco naquilo que existe, assim, de pegar. Então, eu estou há muito tempo agora aqui, desde que começou essa gravação, olhando essas flores que a Mira fez aqui. Para quem está ouvindo a gente no Spotify, e quiser depois ver no YouTube, a gente está aqui com as câmeras na gravação do YouTube e a Mira está com algumas flores que ela desenhou, pintou na parede, numa prancha de surf. Está muito maravilhoso aquilo ali. E eu não sei nem explicar o que eu sinto, mas eu não consigo parar de olhar para lá, sabe? Então, às vezes eu tava até meio viajando, assim, quando cada um tá falando, eu ficava olhando ali para lá. E às vezes eu paro de olhar para aquelas flores e fico olhando na mandala do Guto e fico viajando, assim, na mandala. Eu tenho uma mandala do Guto, né? Às vezes eu faço lives com ela no fundo, assim, e eu percebo que as pessoas, elas não estão prestando atenção no que eu tô dizendo, elas só ficam olhando para a mandala, eu tô falando coisas muito importantes sobre a vida, e alguém fala, me fala sobre essa mandala aí, o que significa e tal. Eu falei, pô, não tá ouvindo o que eu tô falando aqui? Tô brincando. Dá pra comparar, né, cara? Então, mas tem esse lugar, assim, de... Tem outra mandala maravilhosa ali atrás da Lígia também. Eu fiquei olhando agora para aquelas máscaras que o Guto tem ali também no fundo. E tem um lugar, assim, de um encantamento com a vida, de tentar perceber de uma forma um pouco mais sutil aquilo que está acontecendo, né? Acho que é importante a gente sair do automático, né? Sair do pensamento mecânico, racional e às vezes dar uma brisada mesmo, assim, de ficar viajando e isso é contemplação, né? É o que eu consigo fazer muito na natureza. Quando eu estou na natureza, eu consigo ficar horas olhando o mar, sem pensar em nada. Quando eu estou num jardim, eu fico um tempão ali sentado no gramado, vendo as árvores, vendo as plantas, ou quando eu estou numa cachoeira, nem se fala, né? Dá para ficar lá. E aí, na cidade não tem isso, né? Tipo, não é muito legal ficar olhando uma parede branca, né? Ou ficar olhando os carros passando, assim. Tem até essa beleza de ver os carros passando às vezes, mas não é algo que inspira. E eu acho que o mundo precisa mais disso, né? Precisa de mais espaços como esse, assim, dar um respiro, né? Acho que só de eu ter falado isso já me deu um... Nossa, olha só, muita coisa. Já muda o olhar, né? Então, parece que a gente tem que ser lembrado o tempo inteiro disso, assim. Tem que ser lembrado de olhar. Então, quando eu comecei a ver essas artes de vocês, eu falei, por que eu tô aqui com um monte de livro atrás de mim, assim? Por que eu não posicionei aqui o meu computador num outro lugar onde pudesse mostrar algo mais bonito do que isso, né? Foi meio que eu preparei esse cenário aqui para as minhas folhas de escrita, porque acho que os livros trazem um campo interessante, né? Mas aí eu gostei e deixei. Mas estava pensando, pô, eu tenho espaços mais bonitos para mostrar do que esse. Por que eu não estou mostrando o espaço mais bonito? Por que eu estou só aqui? E às vezes precisa, eu acho, de um estímulo, né? Precisa de tanto desse espelhamento, essa inspiração de outras pessoas, mas dá um trabalho. Então, pô, vou ter que mudar o que já estava armado aqui. Vai dar trabalho. Pega a mesa, coloca em outro lugar, vira a câmera, posiciona de uma outra forma. Né? Eu tenho pensado nisso, às vezes, quando eu vou fazer um vídeo e tal. Por que eu faço um vídeo aqui e não seleciono melhor o ângulo que eu vou pegar, né? Para poder mostrar algo mais bonito e tal. Então, isso exige um trabalho, exige um cuidado. E eu acho que tem a ver com essa expressão. Isso já é uma forma de fazer arte, né? De, pô, encontrar um enquadramento melhor, encontrar um ângulo melhor. Aprendi bastante com a Mira isso, com a fotografia, né? Eu era o cara que chegava para tirar foto e de onde eu estava parado, eu pegava a câmera e clicava, assim, registrava. E aí eu via ela, tipo, se agachando, se contorcendo, entrando embaixo da mesa para poder tirar a foto de um outro ângulo. Eu falei, cara, não dá para fazer da minha zona de conforto tirar uma foto legal, né? Eu preciso me movimentar, eu preciso... Então, da mesma forma, assim, eu preciso estar em lugares diferentes, me colocar em outras situações para conseguir me inspirar e aí ter mais coisas legais para compartilhar, né? Se minha vida é sempre igual, eu escrevo sempre do mesmo lugar, né? Só visito as mesmas coisas e falo só com as mesmas pessoas, eu não tenho tanto espaço de inspiração. Então, eu preciso dessa movimentação para poder me inspirar, sabe? Eu acho que isso é importante, né? A vida, o mundo é muito grande, assim, tem bilhões de pessoas interessantes para conversar, bilhões de histórias interessantes para ouvir, milhões de lugares para conhecer, e cada lugar tem uma história, tem um segredo, tem um canto, tem um mistério, tem uma beleza. E, poxa, por que a gente só fica fazendo as mesmas coisas no mesmo lugar, vendo as mesmas pessoas, sabe? Abrindo o Instagram e vendo as mesmas 30 pessoas que aparecem todo dia. Tem tanta pluralidade, tanta riqueza, né? Acho que isso me ajuda a gente até a se conectar com um senso de abundância muito maior, assim.
de não ter uma vida limitada, né? De saber que a gente pode se inspirar de muitas coisas e muitas pessoas e muitos objetos e situações, e aí a vida fica muito mais rica. Bom, porque eu faço o que eu faço, acho que tem muito do que vocês disseram, acho que tem tudo do que vocês disseram. Eu acredito que cada um tem uma assinatura energética, cada um tem uma forma de expressar, né, a criação, o criador, enfim, todo esse repertório que a gente tem do invisível. E se você não fizer isso, alguém vai sentir falta do fato de você não estar fazendo. E eu acho que é por isso que eu, aos poucos, vou vencendo uma série de barreiras, uma série de medos, uma série de dificuldades que eu tenho de expressar o mais íntegro e o mais real do que eu sou. Eu acho que eu não cheguei, acho não, tenho certeza que eu não cheguei lá ainda. Mas à medida que eu vou cada vez mais colocando a minha verdade, eu percebo que é o que vocês todos comentaram. Outras verdades se legitimam também para acontecer. É quase como se ela pode, eu também posso. Se ela está fazendo, eu também vou fazer. Tem uma força quando você faz desse lugar de verdade que só você pode fazer, o ângulo do seu talento, da sua arte, da sua criação. E aí, acho que estando grávida, ficou muito claro esse processo de arte e criação. Se alguém fala assim, você fez a Belle? Até dá para dizer que sim. Como você fez a Belle? Não tenho ideia. Tirando o pulso de energia original que a gente sabe que o masculino encontra o feminino, a partir dali, o que aconteceu dentro de mim, eu não tinha nenhum controle. E aconteceu literalmente através de mim, através do meu corpo. Então, assim, a maternidade vem me ensinando muito sobre o processo de criação, sobre o processo artístico, sabe? Vai sair uma obra-prima, uma obra terminada daqui a poucas semanas de dentro de mim, que eu só precisei estar aqui como canal, sabe? Então, acho que tem um pouco do porquê que eu faço, porque eu aprendi que não é mais sobre um trabalho para mim. Por muito tempo, o trabalho era para mim, porque o dinheiro era para mim, porque os ganhos e enfim, os louvores e os prêmios eram meus. Quando você começa a entender que tem algo que só você pode fazer, ou seja, através de você pode acontecer, aí não é trabalho, é serviço. E aí você para de trabalhar para você e você começa a servir ao processo todo, à conexão toda. E eu acho muito curioso o momento que a gente está vivendo, talvez já emendando a próxima reflexão. Por que nesse momento tão importante de transição, as pessoas estão querendo se reconstruir, se recolocar, e a primeira coisa é buscar esse lugar inédito dentro delas, e geralmente tem uma expressão num nível sutil e artístico. Então não é só alguém que cozinha, é alguém que cozinha com um ângulo único, e aí tem arte, tem beleza, o prato se coloca, não é alguém que faz simplesmente pinta algo, é alguém que faz o que a Mira está fazendo aqui mostrando, é alguém que esculpe, é alguém que faz a música que Felipe acabou de dizer, olhando dois casais, um casal apaixonado, né? Enfim, por que nesse momento de sutilização de uma parte da humanidade, vocês acham que a ferramenta sendo usada por essa inteligência coletiva invisível são essas expressões criativas? Dá quase para acreditar que a hora que você sobe, enfim, né, a sintonia, a frequência, você acessa o Criador e se torna parte dessa criação de forma criativa. Eu queria escutar um pouco da ideia de vocês nesse sentido, porque que vocês acham que essa é a linguagem vindo de uma geração, pensa assim, que 2 para trás, os artistas para os nossos avós eram pessoas que não eram sérias, né? Era uma sociedade que achava que artista era pessoas não sérias. Sério mesmo é você estar na fábrica, como parte da linha de montagem. Por que a gente está tendo esse resgate? Né? Eu queria escutar de vocês. Eu não sei exatamente do porquê desse resgate agora. Eu acho que são processos maiores dentro de ciclos que a gente talvez não entenda. Mas eu entendo que são quaisquer que sejam os ciclos, eles são cíclicos. Então é algo que vem e volta. Eu já vi uma teoria um tempo atrás, da época que surgiu o iluminismo, né?
e que parece que chegou esse momento desse retorno da arte ser valorizada novamente, que é uma recriação da sociedade no seu auge artístico, no seu auge talvez da sutilidade da energia ou da conexão, não sei. Mas eu entendo que esse processo está acontecendo agora novamente. Com relação à criação, eu acho que é por conta dessa conexão que a gente tem com, como disse a Mira, como o divino, né? Cada um chama como bem entende. Mas parece que tudo está ficando mais sensível, mais sutil, mais conectado, mais um só. E eu acho que essa conexão é uma das ferramentas que mais faz com que tudo isso seja tornado físico, né? Aqui nessa realidade. E a gente já ouviu muito, tem uma frase, né, que nós somos a imagem do nosso Criador. Eu sempre, quando eu ouço essa frase, me vem que eu não sou a imagem física dele porque ele não é físico, eu sou a imagem dele como Criador. Então, eu sou capaz de me tornar um Criador. E a arte é pura criação. A arte é criação, não existe outra palavra que me vem à mente que não seja criar. Então, nós talvez estejamos nesse processo de sutilização, de ser mais puros, mais sensíveis, mais conectados, e nos tornamos mais como seres divinos, ou nós também já ouvimos muito de que nós somos seres em processo de nos tornarmos deuses, né? Eu já li muito sobre isso, dentro das nossas limitações, ou dos nossos estágios, mas nós estamos nesse processo de desenvolvimento de consciência para tornar algo maior. E eu acho que esse papel do criador ele começa a ficar muito importante, porque realmente há um criador, não se sabe como exatamente, cada um tem sua crença, mas há algo maior que nos criou. E esse processo de ser a imagem dele, acho que é ser a própria criação. Então, tudo que a gente faz nesse sentido artístico nos leva para esse caminho de criação. Então, como a Lígia comentou, o prato que tiver, onde ele colocou mais criatividade, ali mais amor, com certeza vai ser visto de forma diferente, entendeu? E cada vez mais nós teremos sensibilidade para olhar para aquilo e entender que aquilo foi feito com amor e que há uma conexão diferente com aquilo. Eu acho que eu tive esse momento e, não sei, para mim eu vejo muito dessa forma, assim, de realmente nos tornarmos todos capazes de criar. Como o Ciclo de Virtudes que o Gu é um dos projetos do Gu, eu acho que ser criador é uma grande das nossas virtudes. Eu vejo dessa forma. Eu vou trazer um relato pessoal que eu acho que faz todo sentido para contextualizar o que eu vou falar depois. Eu me formei em Educação Física e na graduação teve uma disciplina, dança. Eu me formei em 2000, eu tive essa disciplina em 2013. Eu cursei essa disciplina. E nessa época eu sempre fui muito sensível, mas essa sensibilidade para a arte não existia. E eu lembro que em uma situação, né, nessa aula, nessa grade, né, nessa disciplina de dança, tiveram duas. O professor, uma vez, numa aula teórica, a gente estudava do lado do Memorial da América Latina, num prédio, no 11º andar. Eu lembro que um dia o professor parou do lado da janela e ele falou assim: olha isso, Memorial da América Latina visto de cima. Olha só as pessoas passando ali em volta pequenininhas. Quem tem a oportunidade de ver isso? E aí eu olhava para ele, porque ele estava encantado com o que ele estava vendo. Eu percebi que estava rolando uma coisa muito legal ali nele. E eu queria sentir aquilo, mas aí eu levantei e fui na janela para olhar e eu não senti nada, eu fiquei frustrado. Porque, ele estava encantado com o que ele estava vendo e eu percebi aquele encantamento, mas eu não conseguia sentir aquilo, eu não tinha aquela visão que ele tinha, aquela sensibilidade artística que ele tinha. E teve uma outra situação também, a gente estava numa aula prática, né, com esse mesmo professor, e o lugar que a gente fazia aula prática era um clube, tinha árvores em volta. Eu lembro que um dia, cara, caiu uma folha da árvore e ele começou a falar: olha a folha dançando enquanto ela cai, e ele começou a balançar. E eu falei: cara, esse cara só pode estar louco, não é possível. Porque eu queria sentir aquilo, eu falei: eu não consigo ver essa folha dançando, ela só está caindo.
E eu reconheço, né, agora, né, eu falei o relato, agora falando o pensamento que surgiu aqui agora. Eu reconheço que naquele momento eu não estava vulnerável, eu não estava sensível o suficiente para reconhecer essas expressões, né, de arte, porque a arte está em todo lugar. Hoje eu reconheço isso, mas naquela época eu não estava preparado. E hoje, né, eu me vejo preparado, eu me sinto preparado para isso, tanto é que eu vejo arte em vários lugares. Eu consigo sentir algo olhando para a mandala, né? Tipo, eu consigo sentir algo olhando para a arte da Mira, né, para os desenhos. É algo que eu consigo sentir uma emoção olhando para essas coisas. E agora estendendo, né, para o lance desse momento da sociedade e tal, eu acredito também que seja um ciclo e que para este momento do ciclo, grande parte da humanidade está pronta para enxergar isso. E por isso que essas formas de expressão estão mais latentes, mais visíveis, né? Em todo canto você consegue ver pessoas se expressando dessa forma. Eu acho que a gente está mais preparado para isso. Se fosse num momento, né, anterior, o pessoal ia ter a mesma sensação que eu tive quando eu vi a planta, a folha caindo da árvore, o professor olhando para o memorial. Mas eu acho que é por esse motivo que muitas pessoas estão se expressando. A gente está mais, eu sinto isso também. Por estar mais sensível, eu consigo perceber isso nos outros também, né? Existe essa vulnerabilidade, essa sensibilidade mais aflorada no todo, né, na unidade. E a Mira falou uma coisa também que eu achei sensacional, o lance da gente conseguir passar para os outros, né, o que a gente sente. Eu percebo que hoje, tocando, as pessoas sentem alguma coisa que não sei exatamente explicar o que é, e nem elas sabem me explicar. Muitas vezes pessoas chegam, né, para mim, para a Gabi, que é a minha companheira com quem eu faço música, e falam: meu, que coisa gostosa que é ouvir vocês têm uma coisa, elas sempre falam que é uma coisa, porque não existe uma definição, né, mas tem uma coisa, uma energia, ver vocês é tão gostoso. E eu já percebi que a intenção que eu coloco na, na minha forma, né, de expressar a arte, na música, ela chega nas pessoas sem que as pessoas se deem conta exatamente do que é. Então eu reconheço hoje as manifestações de arte no geral como algo muito poderoso, né? A gente é capaz de despertar coisas nas pessoas que elas nem se dão conta. A gente muitas coisas despertam em mim, por exemplo, através de formas de artes que hoje, por estar mais presente, eu consigo, né, perceber minimamente, mas é uma coisa que invade, a gente nem se dá conta. Música, essa mandala, né, tem muita coisa nessa mandala que talvez as pessoas que olhem nem se dão conta, mas elas já estão sendo tomadas por toda a energia, por todo o mistério que está envolvido nessa mandala, toda a energia que a Mira colocou nos desenhos que ela fez, tudo que eu coloquei na música, a pessoa nem está percebendo, mas a mensagem já invadiu, já tomou conta. E sensacional isso, né? Estou viajando aqui agora. Mas é isso. Então, quando eu penso aqui o porquê desse florescer de arte durante o período que a gente está passando como humanidade, eu até anotei aqui a palavra vulnerabilidade que você falou, Felipe, porque eu acho que tem muito a ver, e acho que tem muito a questão do tempo, né? A gente foi forçado a ressignificar o tempo e o que a gente faz dele, né? E a gente foi forçado a deixar de lado todas as distrações e as muletas que a gente usava com muita facilidade para dizer que a gente estava ocupado demais para se expressar, né? Eu senti isso e olha que eu me considero artista desde sempre, mas, por exemplo,
para quem não me conhece, para vocês que não me acompanham, boa parte dos meus últimos anos eu fui reconhecida como fotógrafa, né? Porque foi o papel da arte principal que eu estava exercendo nos últimos anos. Mas antes de eu trabalhar com fotografia, eu ilustrava, eu pintava, e fazia muito tempo que eu estava com vontade de pegar no pincel de novo e vir para essa coisa da pintura. Há muitos anos, eu trabalhei 10 anos com fotografia, mas como eu tive filhos, e aí tem aquela história de aí tem que sustentar a família, então tem que ser uma arte que traz bastante dinheiro, e aí eu quero sair de São Paulo, então tem que ser alguma coisa que nessa cidade que eu more tenha um bom aspecto comercial. A gente sempre, a gente não, eu sinto que eu sempre me agarrei muito a qualquer possibilidade que passava por mim para que eu não entrasse profundamente na arte que realmente estava pulsando em mim, por medo de, não sei, sabe quando você imagina uma coisa que você quer fazer, você fala, mas e se eu me frustrar comigo mesmo? E se eu não conseguir fazer isso que eu estou querendo fazer? E aí, a quarentena, para mim, foi um lugar em que eu me coloquei assim, eu não tive escolha. Essa prancha que vocês estão vendo aqui foi a primeira pincelada que eu dei durante a quarentena, depois de sei lá quantos anos eu não pegava num pincel. Não pegava, porque eu estava sempre fotografando, arte digital, nanana. E aí me veio um negócio tão assim, do tipo, foi até depois de uma conversa com você, Gu. Você lembra? A gente teve uma conversa por celular que eu tava panicando na vida, panicando. Tava surtada. E tem uma frase que o Gu me falou, não sei se vai dar para mostrar, que tá aqui do lado dessa florzinha, que ele falou assim para mim, Mira, não se cobre tanto. E eu escrevi. Foi depois da nossa conversa que eu comecei a pintar. E uma das coisas que eu pintei e escrevi junto com as flores para eu lembrar sempre é não se cobre tanto, não se cobre tanto, apenas flua. E aí eu comecei a pincelar e eu perguntei para mim mesma por que que eu evitei isso por tanto tempo? Porque, gente, isso não... A gente que está fazendo arte, né? Quando a gente quer fazer, a gente para e faz. Mas no mundo, assim, aberto, fora quarentena, a gente sempre vai arrumar outras coisas, né? Sempre vai ter muita movimentação. E essa questão do tempo, da gente ter que parar e olhar para a gente mesmo, aceitar a nossa vulnerabilidade, porque a quarentena, a pandemia, eu acho que fez isso com todo mundo, né? Colocou as nossas sombras, as nossas vulnerabilidades muito de frente para a gente. Isso faz com que a gente se reconheça e comece a deixar cair algumas personalidades, máscaras, que foram sendo colocadas na gente no sistema e que a gente sempre acreditou que eram sonhos nossos, que eram características nossas, minhas, mas que conforme você se vê sozinho ali, sem ninguém olhando, sem você ter que fazer aquilo para ninguém, é só para você mesmo, é você com você mesmo. O que você vai fazer agora para você conseguir respirar e se sentir com vida o suficiente para você acordar amanhã, para você não querer se matar hoje? E para mim foi isso, assim, ou você pinta essa flor agora, ou a sua vida vai acabar, porque era a minha única opção, é pegar uma tinta e botar isso aqui, sabe? Então eu acho que o que está acontecendo com as pessoas é meio isso, elas estão presas num apartamento, e se ela veio com a programação, com o propósito de se expressar artisticamente, mas por algum motivo ela estudou para ser advogado, porque ela quis seguir o sonho do pai, que não conseguiu ser advogado, enfim, a gente sabe que a gente faz muitas coisas pelo externo. Eu acho que essa quarentena fez a gente olhar para essas coisas e falar assim, não, agora você não tem que fazer mais nada por ninguém, é por você mesmo. Como você quer sobreviver com você mesmo, né? Como você quer olhar para você mesmo no espelho hoje à noite antes de dormir ou amanhã como você acordar? Então, eu tô achando muito, muito bonito ver a quantidade de pessoas que estão se reencontrando e falando assim, putz, mano, não quero mais fazer isso que eu estudei a vida toda para fazer, porque eu descobri que eu mando muito bem na cozinha,
Tipo, do nada, um dia eu fiz um jantar e de repente eu descobri que eu mando muito bem na cozinha. Ou que eu mando muito bem tocando música, né? A quantidade de pessoas que voltaram a pegar o violão, gente, eu tô vendo muita gente pegando o violão. Porque antes a gente dizia que a gente não tinha tempo para tocar violão, mas o tempo é a gente que faz. Então, eu acho que foi uma maneira que o universo encontrou de colocar as pessoas em contato com elas mesmas de novo, com a essência, para que com isso a gente possa se reconhecer como todo, para que a gente consiga deixar cair esse véu, né, que separa a gente do todo, porque só assim a gente vai conseguir fazer com que o universo funcione da maneira que ele veio para funcionar, que não era como funcionava antigamente. Não era. Então, acho que quanto mais as pessoas conseguirem atuar na essência que elas são de criatividade, mais em paz a gente vai conseguir viver um com o outro, porque quando a gente faz o que o coração vibra, você não quer briga com ninguém, né? É aquele famoso se eu tô com o pincel na mão hoje num dia de sol, eu não quero guerra com ninguém. Quando você tá com o seu violão cantando música, você não quer guerra com ninguém. Quando você tá criando a sua mandala, você não quer guerra com ninguém. As pessoas elas só acham essas implicações porque elas não estão felizes com a própria essência. Se todo mundo estiver na própria essência, ninguém vai querer guerra com ninguém. E aí vai ser tudo lindo. Eu acho que é isso, essa palavra. Nossa, que maravilhoso. Essa conversa está muito boa, está muito inspiradora. Assim, eu tô, sei lá, tô sentindo uma pulsação aqui dentro, assim, uma energia, sabe? Vontade de pegar meu violão, de cantar, de tirar foto, de sair por aí, de ficar pelado, sabe? Dá vontade nossa, tem alguma coisa dentro de mim, assim, que tá querendo sair, assim, né? Muito incrível, assim. Eu acho que a gente está vivendo agora um novo renascentismo. Eu acho, não, eu tenho certeza disso. A gente está vivendo um novo renascentismo, assim, uma grande expressão de uma geração. Se não me engano, o renascentismo ele veio depois da peste negra, né, na Europa. Então, depois da peste negra veio o renascimento. E a gente está vivendo uma pandemia e eu tenho certeza que isso está provocando tanta transformação porque cada pessoa está sentindo o mundo de uma outra forma, assim, está sentindo coisas e tal. Então tem algo borbulhando, querendo sair. E acho que é muito fundamental e necessário para a gente poder mudar esse mundo, né? Para a gente viver de uma nova forma. Nossa geração, nós somos resultado de um sistema educacional completamente monstruoso, eu acho, sabe? Doutrinador, castrador, que prepara pessoas para irem para a fábrica mesmo. E não prepara seres humanos para viverem na Terra. Então a gente aprendeu nas escolas que colocam a gente de forma enfileirada, né? Ouvindo uma pessoa, tendo que decorar um capítulo, ler o mesmo livro, ler as mesmas páginas, provar que a gente aprendeu, sem poder compartilhar com o outro, cada um por si, recebendo nota, esperando tocar o sinal do recreio para poder brincar, sabe? Fica o tempo inteiro esperando, agora eu posso brincar, e a diversão desconectada do aprendizado, onde a arte não tem espaço, né? Onde o que tem espaço é a engenharia, é o direito, é a medicina, é a matemática, os números. É uma sociedade extremamente racional, assim, que vê quem é artista como vagabundo. E, cara, já deu isso, né? Eu acho que já tá na hora de a gente falar, cara, chega, né? Vamos aceitar aqui que não tem que ser assim. Eu acho que esse é o nosso empoderamento, talvez esse seja o nosso papel aqui, sabe? Então, a palavra que tem vindo muito para mim enquanto eu escuto vocês é aceitação. Aceitação de quem a gente é, aceitação do que está vivo, aceitação daquilo que eu estou com vontade, aceitar os meus talentos, aceitar essas inspirações e não se colocar no meio do caminho. Parece que a gente aprendeu a se colocar no meio do caminho, aprendeu a se tolir, aprendeu a resistir, a oprimir, né? Então, uma educação opressora vai ensinar pessoas a se oprimirem só, basicamente. Não vai ensinar as pessoas a serem livres, né? Eu tenho esse grande desejo de liberdade, assim, de viver um mundo livre, onde as pessoas realmente são livres, né? Onde todo mundo pode ser quem é de verdade, assim. Tem pessoas que não nasceram para ser engenheiros. Tem pessoas que nasceram para dançar, né? Eu tenho um amigo que sempre fala isso, assim, o Diogo, até a gente conversou com ele aqui no episódio de política, ele fala, uma pessoa que veio para dançar, ela vai se frustrar muito na escola.
porque ela não veio para aprender matemática e fazer prova, ela veio para dançar, e ela não precisa estar numa sala de aula para dançar. Ela só precisa dançar, e o mundo ia ser muito mais lindo, né, se tivessem mais pessoas fazendo isso, assim. Então eu sinto que essa é, é urgente, sabe? Tipo, eu sinto que é urgente a gente dar permissão das pessoas para fazer o que elas quiserem fazer, assim, para ser quem elas são. E a gente tem que começar por nós mesmos, né? Então, não dá pra gente dar permissão para outras pessoas se a gente não dá pra gente. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é conseguir dar permissão para mim. E eu me permitir ser quem eu sou, fazer o que eu tenho vontade de fazer, expressar aquilo que está guardado dentro de mim. E aí eu acho que naturalmente, se eu me dou permissão, eu vou conseguir dar permissão para outras pessoas, sabe? Se eu me aceito, eu vou conseguir aceitar outras pessoas. Se eu não me aceito, é óbvio que eu vou julgar outras pessoas, porque eu não estou conseguindo fazer comigo mesmo. Por que que outro vai poder fazer se eu não posso comigo mesmo, né? Então acho que é por aí, assim, essa necessidade urgente da gente se libertar dos condicionamentos. Eu acho que a gente falou bastante sobre energia, né, nessa última rodada. E tem uma frase do Guto, quando eu entrevistei ele há uns 2, 3 anos atrás, que ele fala que as obras dele, as mandalas aqui atrás de mim dele, era energia coagulada. Eu acho que para mim ficou sempre muito característico isso, né? Que a arte dele era a coagulação de energias. Eu acho que ultimamente eu venho tentando entender quais as formas mais ideais de coagular energia, né? E, e aí eu aprendi com o Gu isso, que tudo bem, eu nasço com uma medicina, com uma arte, talvez com uma assinatura minha, né? Que é enfim, essa fala. Mas eu também aprendi que quando eu estou com vontade e algo me conecta muito, que é o que eu aprendi com o Gu, você entra no campo da pessoa e de alguma forma você começa a produzir aquilo, né? É a tal da virtude, quando você quer adquirir uma virtude e você não tem ela, conviva com a pessoa que tem, que você reconheça que tem essa virtude ou essa arte ou essa expressão e de alguma forma você captura. Então assim foi, né? Teve uma época da minha vida que eu produzi música. Eu não sei tocar, não sei cantar, mas através da escrita, junto com meu primo, a gente teve uns 2 anos produzindo música porque eu estava muito conectada com a poesia do Fernando Anitelli do Teatro Mágico. Eu tenho músicas muito bonitas escritas naquele campo. Para eu começar a escrever do lugar que o Gu escreve, eu acho que eu falei isso algumas vezes para ele, não sei se com claridade, mas agora vai bem claro. O meu texto, o único que viralizou, que tocou milhões de vidas, ele foi escrito logo depois que eu li o texto dele que rodou o planeta, entendeu? Que é o texto lá de Tem Algo Grandioso Acontecendo no Mundo. Aquele texto ele tem uma frequência tão especial para mim, que a hora que ele escreveu aquilo, eu escrevi o meu, e ele conseguiu rodar de uma forma viral que depois eu nunca mais fiz um texto que rodou com tanta gente, entendeu? Eu acho que tem isso, né, da gente poder entender quais são as energias coaguladas de cada um, acessar esse campo. E mesmo que eu não vim com aquela missão né, eu vim para viver daquilo ou não vim, você consegue produzir. Então, eu acho que as expressões artísticas, elas estão aí para nos inspirar, inclusive, a ser aquilo por um período, por um tempo. Né? Tem muito disso, eu acho que nesse processo para mim. Sei, eu não tenho. Acho que eu já estou tão extasiada aqui, como o Gu falou, que eu não sei nem como fechar essa conversa, Gu. Eu tenho. Eu lembrei de uma coisa assim que eu percebi assim, né, que uma vez um amigo no Brotherhood ele fez uma partilha que foi bem interessante, assim, me chamou a atenção, né? Que ele falou que o quanto ele se comparava com outras pessoas, e aí o fato de alguém ser bom em alguma coisa fazia ele achar que ele era um merda, porque alguém era bom. Então, assim, via um cara tocando guitarra, o cara toca pra caramba, o cara é muito bom e tal, então eu sou um merda porque eu não toco igual o cara. Aí ele falou, não, eu não sou um merda. O cara toca bem só, e tudo bem o cara tocar bem, né? Que legal que o cara toca bem, eu posso aprender e posso me desenvolver. E ali eu entendi a diferença entre inspiração e comparação, sabe? Você vê alguém fazendo algo que você gosta, algo bom, algo que é bonito, algo que você admira, e você pode se inspirar naquela pessoa ou você pode se comparar com ela.
Então, por exemplo, você poderia ler o meu texto ali e se comparar e achar que você não consegue escrever um texto igual aquele, ou depois que ele rodar, você pode se comparar, achar que ele não viralizou tanto quanto o meu, e aí você deixou de aproveitar a inspiração, né? Às vezes eu posso Isso. olhar para uma arte que vocês fizeram e, em vez de me inspirar, e nossa, que maravilhosa essa arte que eu estou vendo aqui, que a Mira fez, que o Guto fez, ou cara, pô, o Felipe, como ele canta muito bonito, assim, é gostoso de escutar. Qualquer coisa que o Felipe cantar parabéns para vocês, eu vai ficar, caraca, esse parabéns para você, desse cara, né? Que a voz dele é muito maravilhosa. E eu posso falar, pô, eu sou um merda, porque eu não canto igual o Felipe, né? E não, cara, ele só canta bem e deixa eu admirar ele, né? E deixa eu usar como inspiração para buscar ser melhor em alguma coisa, para buscar esse refinamento da minha expressão. Então, acho que para fechar, a pergunta que eu quero deixar que conselho que vocês dariam para as pessoas que estão querendo se expressar e não conseguem, que têm vontade de fazer algo e não tem coragem de aprender, ou sei lá, a pessoa que está com o violão guardado ali um tempão, que tem vontade de cantar e não vai fazer aula de canto, não se permite, alguém que quer desenhar e não desenha. Que conselho que você dá para essas pessoas? E aí, encaminhar também para o seu encerramento, né? Talvez fazer essa última fala de cada um, então, respondendo essa pergunta. Posso falar, Gu? Eu vi que você abriu o microfone também. Eu acho que uma das principais travas que eu tenho ainda hoje em dia, mas que eu já consigo observar quando acontece, é a comparação. Então, acho que ainda é uma das poucas coisas que eu percebo que quando eu estou querendo muito fazer alguma coisa e encontrando motivos para não fazer, é porque eu estou me comparando com alguém muito melhor e achando que eu não vou conseguir. E aí eu acesso um outro lugar em mim que eu sinto que é bem potente, que é a coragem, que é o fato de ir com medo mesmo. Então a comparação, para mim, nada mais é do que o medo de não ser tão bom. E aí eu me questiono, mas ser tão bom para quem, né? Porque a arte ela tem que ser primeiro para mim, ela não é para os outros, né? Ela é para mim mesmo. E se é para mim mesmo, é só eu não julgar se aquilo é bom ou ruim, é só eu deixar aquilo fluir e ir com medo mesmo, né? Porque é aquela frase também de que o caminho só se faz caminhando. Então, enquanto eu estou me comparando, me comparando, me comparando, eu não estou dando o primeiro passo. E enquanto eu não der o primeiro passo, eu não vou conseguir dar o segundo. Então, enquanto eu não pegar o carro para aprender a dirigir e dar aqueles soquinhos e ver que eu não sei dirigir, eu não vou aprender a dirigir. Então, eu preciso pegar o carro por algumas semanas, fazer um monte de bobeira, fazer a baliza errada, até que, sei lá quanto tempo depois, eu vou dirigir como se eu não estivesse fazendo nada, ouvindo o som, falando. Então, acho que existe a comparação. Eu acho que o primeiro passo é não negar e não fingir que não existe. Então, eu olhar para aquilo e aceitar, assim, eu estou me comparando e isso está sendo ruim para mim, está sendo ruim para minha evolução, porque está me colocando num lugar estático, né? A comparação paralisa. E arte é movimento, evolução é movimento. Então, qualquer coisa que tira o nosso movimento não está sendo bom para minha evolução. Então, é simplesmente começar e não entrar no julgamento do que os outros vão pensar, ou até se comparar com o que você mesmo, né? O que eu fazia há 3 anos atrás? E o que eu estou fazendo hoje? Putz, eu evolui muito, né? Então, em vez de eu olhar para aquele cara que já está anos-luz à minha frente, deixa eu olhar para mim mesmo. Como eu fotografava 10 anos atrás e como eu fotografo hoje? Se eu tivesse parado na comparação há 10 anos atrás, eu não fotografaria como eu fotografo hoje, né? Eu só consegui chegar onde eu cheguei porque eu fui com medo mesmo. Então, acho que a inspiração principal é vai do jeito que sair, porque aí se você vai indo, vai indo e vai indo, essa comparação uma hora acaba, você se desidentifica com ela, né? Você não dá força para ela. É simplesmente deixar ela ali no cantinho e falar, tá bom, fala sozinha aí, então que eu vou aqui fazer o que eu tô com vontade de fazer. E acho que é isso, meu encerramento é uma gratidão eterna por essa troca. Eu passaria a tarde inteira falando com vocês, mas 3 horas falando com vocês. Faria isso uma vez por semana. Foi muito especial. Gratidão.
e muita luz para a arte de todos nós. Bom, eu ouvindo todos vocês falarem todo esse tempo, me chamou a atenção 3 palavras que para mim são muito importantes nesse processo: vulnerabilidade, verdade, que a Lígia comentou, acho que cada um tem que viver a sua verdade, e esse processo das pessoas se acharem na arte ou no seu caminho, ele está diretamente a você se autoconhecer ou passar um bom tempo. Acho que a quarentena, como a Mira falou, fez com que nós nos forçássemos a enxergar muita coisa, né? A passar muito tempo sozinhos. E nesse processo você começa a enxergar muita verdade dentro de você. Algumas doem, aliás, acho que a maioria dói, e outras não. E eu entendo que seja isso. As pessoas que querem trazer arte para suas vidas têm que olhar mais para dentro de si, se autoconhecer. E às vezes eu ouvi falar de muitos artistas, principalmente nos séculos atrás, os caras viviam em épocas de guerra, essas coisas, e eles encontravam naquele meio, naquele espaço, arte em tudo aquilo, faziam arte daquilo. Às vezes você vê artistas que estão momentos antes da morte, depressivos, e eles fazem arte daquilo. Porque eles estão num processo interno, olhando para dentro, enxergando aquilo, talvez olhando o mundo, não da forma como ele seja, mas através deles, eles veem aquilo e fazem arte daquilo. Às vezes de uma tragédia, mas se faz arte. Mas porque eu acho que eles estão nesse processo de verdade, de busca, de olhando para si, e não se comparando, olhando para fora e apontando para os outros, que essa comparação não existe. Né? A gente faz isso, o ego faz isso, mas acho que de forma alguma a gente deva fazer isso, e é um caminho errado, assim, que vai fazer com que nós nos sintamos mal, porque realmente tem muita gente fazendo muita coisa legal, e eu não posso me comparar a ninguém, eu tenho que olhar para aquilo e agradecer, e ficar feliz por essa pessoa. E é óbvio que eu posso encontrar alguém que me inspire a fazer a mesma coisa, mas de forma diferente, através do meu olhar para aquilo. E eu acho isso muito importante. A vulnerabilidade é essencial nesse processo também. A gente tem que estar vulnerável para poder sentir as dores, as nossas e as dos outros, e poder enxergar a arte nisso. Isso é muito importante. Eu acho que isso é capaz de inspirar qualquer ser que seja troncudo, que se ele tiver um momento de vulnerabilidade dentro dele, ele vai enxergar qualquer situação de uma forma mais leve e talvez enxergue até a arte naquilo. Mas eu acho que é isso. E eu também estou encerrando aqui, eu também estou muito feliz de ter participado, feliz mesmo. Eu acho que foi uma retomada das minhas participações em eventos sociais, embora virtual, mas de troca. Estou muito feliz. Obrigado pelo convite. E eu também desejo que todos vocês continuem fazendo muita arte e muita coisas boas e trazendo alegria para muita gente, porque cada vez mais isso vai ser importante. Eu acho que nós estamos passando por processos de transformações intensas no mundo, e quanto mais gente ajudar a tudo ficar mais leve e a inspirar os outros, com certeza vai ser muito bom. Eu quero que vocês continuem fazendo arte e tornando minha vida um pouco melhor também. Beleza, gente? Obrigado de coração por tudo. Valeu. Bom, eu acho que tem 2 coisas que são essenciais para a gente encontrar esse caminho. Eu acho que é a calma, porque as coisas têm um tempo para acontecer. Né? A Mira, por exemplo, ela se diz, né, ela reconheceu essa arte desde pequenininha. Eu já reconheci, já encontrei essa arte em mim há pouco tempo. Então, calma, né? Tudo tem o seu tempo para nascer. E silêncio para poder perceber isso. Né? Se a gente conseguir silenciar
parar de ouvir um pouco o que está fora, a gente vai conseguir ouvir o que está dentro, né? Isso já existe aqui na gente. E uma coisa que, com essas duas coisas, uma terceira coisa que ajuda é a experiência, né? Experimentar as coisas ajuda bastante. Se permita experimentar várias coisas, né? Se você tiver calma, tiver em silêncio e experimentar as coisas, com certeza a probabilidade de você encontrar o que te toca, qual é a sua forma de expressar o que há de melhor em você, com certeza vai aparecer, com certeza vai surgir. É isso, acho que é esse o maior conselho que eu poderia dar para que os artistas aflorem por aí. E para encerrar minha partilha, não sei, dá para eu fazer uma música? Eu queria fazer mais uma música aqui. Óbvio que dá, né? É uma música, eu vou dedicar essa música especialmente para Lídia, que é uma música que eu fiz para o meu filho. É um filho que eu não tenho ainda, mas eu sempre tive muita vontade de ser pai, sempre tive muita vontade de viver esse processo de gerar uma vida, né? E um dia eu consegui expressar em forma de música esse sentimento e eu vou dividir aqui agora com vocês a música que eu fiz pro meu filho. E eu espero que a Lídia e esse serzinho, essa vida que está chegando aí, gostem bastante. E vocês também, né? O restante que está aqui com a gente. Vamos lá, então. Como poder amar alguém assim, se nem ao menos teu sorriso ele deu pra mim? Ou então pra que fazer uma canção, se ainda nem podia ouvir o tum-tum vindo do seu coração? É que você já existe em minha mente, embora ainda não esteja aqui presente. É que Papai do Céu já nos escolheu, é que já há uma ligação entre você e eu. Feche os olhos pra te enxergar, fico em silêncio e me ponho a imaginar. Será que falta muito pra eu te conhecer? E quando a gente se encontrar, como vai ser? Será que vai me reconhecer? Ou se lembrar do que em 9 meses me ouviu dizer, de quantas vezes sentiu minha mão, e todas as noites que te acompanhei cantando esta canção. Não vejo a hora de te ver sorrir, vê se não demora pra chegar aqui. Fiz essa música só pra dizer que o papai e a mamãe estão aqui esperando você. Que o papai e a mamãe estão aqui esperando você. É isso. Ai, que lindo! Bom, eu não tenho condição de falar muito, não. Obrigada, Felipe. É isso. O que quer que vocês estejam criando, assim como essa criança está esperando vocês. Então, eu acho que é isso que eu posso dizer nesse fechado. Obrigada, gratidão, muito lindo. Nossa, que maravilhoso. Dá pra sentir assim, cara. Sua música é algo muito poderoso, assim. É uma onda que vem vindo assim, ó, ela vem vindo assim. De repente ela te toma, assim, você fala, caraca. E aí reconfigura todas as células. Essa é muda a vibração do corpo inteiro, assim. Essa é a percepção que eu tive, assim. Até perdi o que eu ia falar aqui. Eu quero agradecer, assim, né? Eu quero dizer para as pessoas, assim, que o mundo precisa daquilo que elas têm guardado, sabe? O mundo tá muito difícil, né, gente? Então, o mundo precisa dos tesouros que estão escondidos dentro de cada um.
eu tenho o grande privilégio de poder, estou conduzindo uma jornada de escrita com muitas pessoas, né? Mira, inclusive, está participando, o Fê já participou 2 vezes. Eu tenho o grande privilégio de poder ter acesso ao que as pessoas têm guardado dentro delas, que elas não compartilham com ninguém, elas mandam para mim. E o ser humano é tão bonito, sabe? E se as pessoas soubessem como aquilo da qual elas têm vergonha é bonito, então eu percebo a quantidade de julgamento que cada um tem assim nos textos que elas escrevem e as mensagens que eu recebo. Então as pessoas, cara, tem tanto julgamento, mas tem tanta coisa bonita. Se elas soubessem como é, é discrepante a diferença entre quão bonito é aquilo do qual elas têm vergonha e quão horroroso é aquele julgamento que elas têm, assim. Tipo, é nada perto da beleza que existe, né? É muito incrível, assim. Então, eu quero muito que as pessoas possam se expressar, né? Se reconhecer como artistas e tal. Então, sinto que o que eu posso fazer para isso é eu me libertar, sabe? E até então eu quero tocar uma música aqui também. Eu não ia tocar, assim, quando começou, eu ia gravar, não ia tocar, assim, aí 2 minutos antes de começar, eu peguei o violão e falei, vou deixar afinado e vou deixar aqui do lado. Porque eu falei, o Felipe vai estar aqui, então deixa o Felipe tocar e tal, ele que é o músico aqui, eu não sou músico, então deixa pra ele e tal, né? Mas eu quero tocar uma música que... Então, assim, fica aquele sentimento de, e aí, fala ou não fala, canta ou não canta, tal, não, não vou, eu sinto esse conflito acontecendo, né? E aí eu quero cantar uma música que eu escrevi, que eu compus, justamente a partir desse sentimento de querer poder fazer alguma coisa e não conseguir. Daquela frustração de, pô, eu também queria e não rolar, sabe? Eu lembro uma vez que a minha irmã morava na Alemanha, né? Morava em Berlim, e eu fui visitar ela uma vez, e aí ela me levou para conhecer alguns lugares lá. E Berlim é uma super expressão da arte, né? Uma cidade que respira arte muito, assim. E aí eu lembro que tinha um parque lá que tem tipo um anfiteatro no parque, assim, né? Daqueles anfiteatros antigos, assim. E aí tinha um cara que chegava lá, ele levava um, um equipamento de som, um microfone e um computador para botar um karaokê ali. E a galera ia cantar. Só que assim, ficava um auditório com umas 300 pessoas vendo a galera cantar. E é desde, tipo, artistas incríveis do mundo inteiro que chegavam lá e cantavam, até gente que não sabia cantar, né? E eu lembro que eu tava lá e eu fiquei vidrado naquilo, assim, falei, nossa, eu quero cantar. E eu não falei, não, só fiquei olhando, assim, né? E a minha irmã falou, meu, por que não vai cantar? Porque ela sabe que eu gosto, né? Aí eu falei, não, não. Ela falou, não, vai lá, canta. E eu falei, não, nem quero, nem tô com vontade, assim. E, tipo, uma mentira, sabe? Eu tava com muita vontade, assim, de cantar, assim, e eu me enganava, assim, falava pra mim, fingia pra mim que eu nem queria. Então, eu percebi a minha forma de me perder, assim, no ego, aí eu menti pra mim mesmo e fingi que eu nem queria aquilo que eu queria muito, né? Então, agora mesmo eu tava com vontade de cantar e falando, não, nem quero, porque tá tudo certo, assim, tal. Aí começam a vir justificativas, né? Tipo, o Felipe tá aqui, não, já vai cantar, e, não, tem o tempo, já combinou o horário e tal. Cada hora vem uma desculpa, né? E é tudo ladainha aqui. Então, eu quero cantar essa música aqui, que é essa expressão, assim, pra mim, essa vontade de contar para o mundo quem eu sou, assim, de saber que eu sou mais do que aquilo que eu tô sendo, sabe? Estão me ouvindo legal aí? Tá. Hoje eu vim aqui cantar, hoje eu vim aqui mostrar, cantar pro mundo meu amor, mostrar quem realmente sou. Já cansei de me esconder, já cansei de me enganar, vou soltar a minha voz, vou cantar pra todos nós. Eu sou
sou muito maior. Sei que posso ser quem sou. Eu sou. Sei que sou muito maior. Sei que posso ser quem sou. Hoje eu vim aqui pra te lembrar. Hoje eu vim aqui pra te mostrar. Lembrar do que você esqueceu. Mostrar esse lugar que é seu. Você já pode parar. Não precisa mais se enganar. Pare de se controlar. Canta para celebrar. Eu sou. Sei que sou muito maior. Sei que posso ser quem sou. Eu sou. Sei que sou muito maior. Sei que posso ser quem sou. Eu tava aqui com a perna tremendo aqui enquanto eu tocava, eu tava até balançando o violão aqui, ainda bem que não deu pra ver, talvez acho que até deu pra sentir na câmera aqui. Tava passando muita energia aqui pro meu corpo, nossa. Obrigado pela escuta de vocês. Quero agradecer mais uma vez Ali pela parceria maravilhosa que está sendo. Que delícia que está sendo esse projeto, né, Ali? Que delícia que está sendo. Maravilhoso. De gravar e ter essas conversas de uma forma muito fluida, assim. Vou botar um fone aqui. Muito fluida, muito natural, né? Leve, divertida, potente, transformadora. Então, talvez essa seja o último, pode ser que seja o último episódio antes de você se tornar mãe. Então, eu sempre quero te agradecer por estar colocando essa energia, essa dedicação mesmo com tanto tempo de gravidez. Tá sendo muito lindo, assim. Quero agradecer a Mira pela amizade, por estar aqui. A Mira é uma pessoa que toda vez que eu estou perto dela, eu me sinto mais livre. Me inspira muito liberdade, assim, né? A gente tem uma conexão muito especial, assim, até porque você não falou, né? Mas a Mira é tatuadora também, né? E ela que fez a minha primeira tatuagem, assim. E então eu carrego uma marca dela no meu corpo, assim. Isso é uma ligação muito especial, assim, que sempre vou me lembrar de você com muito carinho. Agradecer ao Fê pela amizade, assim, é um irmãozão querido que toda vez que a gente tá junto é legal, né? Enfim, me inspira a conseguir colocar no mundo a minha doçura, eu acho, sabe? Você consegue falar de uma forma doce que eu percebo que às vezes eu sou meio bruto, assim, para falar, eu sinto que, não sei, tem uma rigidez, e aí então toda vez que eu te escuto eu percebo que eu posso ser um pouco mais suave, assim, né? E o Guto, que é um grande amigo também, que, cara, toda vez que conto, como eu aprendo com você, assim, toda vez que eu te escuto é tipo, uma expansão, assim, cara. Eu tenho vontade de um dia ter a experiência de entrar na sua mente, assim, de conseguir entender o mundo como você enxerga, de ver o que você vê, assim, que deve ser uma coisa muito maravilhosa, né? Deve ser muito fantástico estar no seu corpo, assim, e ver o mundo da sua perspectiva. Então, é isso, quero agradecer também quem chegou até aqui, quem ouviu até agora. Se você ouviu até agora, é muito provável que você esteja saindo agora com uma vontade de ficar pelado, tirar a roupa e sair correndo por aí. Eu espero que você faça isso. Né? Então, é isso, gente. Quero agradecer muito. Você quer dar uma palavra ali? Quero sim. Eu tô aqui desde que o Felipe pegou o violão com uma confissão que eu tenho que fazer para você e pro Felipe e pro Gu. Essa coisa do campo, né? Só para a gente fechar com mais um exemplo, ela é tão potente. Quando eu te conheci, Felipe, a tua música realmente é essa música que vem em onda, né? Foi no 19 de novembro do ano passado, no Círculo de Virtudes da Alegria.
Tava lá, o Bernardo, que é o meu parceiro, tocou com vocês. E aí, quando eu falei que hoje a gente ia gravar com todos, enfim, eu falei de você, ele falou assim, é o cara que sorri, que era a personificação da alegria, né, o casal. Eu acho que foi desse campo que nos inspirou tanto, e para mim foi muito significativo aquele dia, porque a gente nunca tem certeza disso, tá? Mas potencialmente foi naquela noite, sobre aquele campo, e sobre, enfim, aquela influência alegre que a gente chegou em casa e que a Belle foi concebida. Então tudo indica que ela foi concebida no campo de vocês, no campo da alegria. Daquele 19 de novembro de 2019. Uau, caramba, que Tô... revelação. Nossa, que honra maravilhosa isso. Fala alguma coisa aí, filho. Eu não tenho o que falar. Só me sinto muito feliz por saber que, de alguma forma, a gente é parte disso, dessa vida. Espero que seja mesmo, que lindo. Legal. Prometo tocar mais vezes essa música então para vocês. Combinado. Gratidão, gente. Maravilhoso. É isso. Obrigado então, gente. Até o próximo episódio. E a gente segue Gratidão. caminhando junto.